Boa noite a todos. Paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Maravilha, né? Bom estar aqui mais uma vez reunidos. Querido, a mensagem que eu irei ministrar hoje, vocês está em Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Abra a sua Bíblia e acompanhe comigo. Na sequência, nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor. Lucas 18 diz: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. A Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Até aqui. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te louvo e te agradeço, Senhor, mais uma vez a oportunidade de estar aqui a ministrar a palavra ao teu povo. Que diminua eu, Senhor, e seja o Senhor o centro. E que a mensagem, que a palavra desta noite, Senhor, venha de encontro com cada um que aqui está, com aqueles também que nos assistem, ó Deus. Venha falar, Senhor, aos seus corações, venha ser guardado, Senhor, nas suas mentes, Pai. Assim eu te louvo e te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quando devemos orar? Esse é o título, que eu trago para a ministração. Como está aí no versículo 1 do capítulo 18 de Lucas, em que Jesus disse uma parábola sobre o dever de orar sempre, E nunca se esmorecer. Isso retrata em que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. A oração deve ser uma prática constante na vida de todas as pessoas. A oração é uma dádiva que está à disposição de todos. Quando o Senhor nos diz para orar sempre, é porque Ele está pronto para responder a nossa oração. Ele está pronto para receber e responder a nossa oração. Amém? A nossa oração, queridos, deve ser regular e frequente. Pois onde a manifestação da graça de Deus, deve se haver a oração. E eu creio que aqui em nosso meio, a graça de Deus tem se manifestado. Porque nós somos um povo que ora. Pois até estamos em campanha, de oração pelo nosso irmãozinho Lucas, que em breve estará fazendo aí uma cirurgia. Também oração pelo José, pelo Henrique, citando aqui algumas crianças aqui do nosso ministério, E todas as crianças, Algumas oramos aí por alguma causa e as demais pelo simples fato do Senhor já nos ter dito: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a eles.
Mas, queridos, o homem deve orar sobre todas as coisas e todas as situações. A palavra homem aqui é genérica, tá? Ela inclui todas a humanidade. Seja homem, mulheres, criança, velhos, todos que pertencem à humanidade devem sempre orar. Nós devemos orar contra as oposições da oração, né? Que são as situações de desânimo, a descrença. Pois quanto mais difícil for orar, é quando mais se deve. Os homens devem orar sempre, mesmo quando não receberem a resposta que esperavam. Afinal, nós pedimos até sem saber se estamos prontos para tal. Mas o Senhor sabe o que é melhor. Pois, queridos, pensar que Deus não ouve e não responde às orações é uma grande tolice, né? Eu não posso conceber que Deus ordenaria que qualquer um de nós fizesse, né, o que seria uma loucura, ou pelo menos uma coisa sem propósito. Se a oração é um dever e deve ser realizada sempre, se há algo real nela, e quando o Senhor diz que devemos orar sempre, é porque Ele está pronto para conceber o desejo do nosso coração e nos enviar bênção. É claro que a oração verdadeira, né, sincera, sendo sempre aí um exercício eficaz, proveitoso para qualquer um que ora. E se os homens devem orar, é porque o fato existe algo de útil para o espírito na oração, dando que as pessoas não devem fazer o que é vão e vazio, pois assim Deus não pode exigir que façamos algo que se acabará em fumaça ou num mero nada. Deus não pede para nenhum de nós falarmos aos ventos. Deve-se, nas nossas orações, haver alguma realidade. Porque se Deus pede para nós estar orando, porque deve ser a sua intenção, né? A intenção de Ele ouvir e responder às orações. Amém? Nós devemos orar sempre porque sempre temos algo para confessar. Nós sempre temos algo para agradecer. Isso mesmo, porque nós sempre temos um pecado a confessar, ou sempre temos alguma coisa boa para agradecer ao Senhor. Queridos, quem está no vale precisa de oração para subir da colina. Quem está subindo o morro precisa orar em dobro para que a sua cabeça não fique tonta, né, pelo esforço, para que não caia da sua posição elevada. Aquele que não orou
deve orar até que tenha feito. E aquele que orou deve orar para que seja abençoado ao fazê-lo. Se o seu copo estiver vazio, ore para que ele não se esvazie. Se seu copo estiver cheio, ore para que o Senhor mantenha sustentado ele repleto. Se seu copo estiver cheio, ore para que o Senhor mantenha ele cheio. Se você não consegue ver o seu caminho, ore para Deus guiá-lo. Mas se você consegue ver o seu caminho, ore a Deus para ajudá-lo a segui-lo. Amém? Se você que é jovem, ore a Deus para ajudá-lo contra os pecados da juventude. Se você que está na meia-idade, assim como eu, ore para que o Senhor ajude na passagem, no meio das provações que são tão numerosas. Então, queridos, devemos sempre orar, pois é sempre um dever incumbente por um ou por outro desses motivos. E temos que manter sempre em oração. Os cristãos devem se manter firmes nas orações, porque isso os torna sábios. E muitas vezes é tudo o que podem fazer. Amém? Um cristão que não ora irá enfraquecer e desanimar. Uma religião sem oração é falsa. E um cristão que ora, que não ora, desfalece no seu ministério e no serviço aos irmãos. Devemos esperar em Deus e clamar a Ele por novas forças e visão. Queridos, não tem como um cristão viver sem oração. A oração ela é um combustível para nós. Na oração você encontra um relacionamento com Deus. Na oração você cria um relacionamento afetivo com o nosso Deus. Não tem como você viver uma vida de realizações sem esse movimento de oração. A oração é uma bomba atômica para destruir os impérios das trevas sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento, sobre o seu trabalho, sobre doenças. A oração, queridos, é a oração que manterá de pé sobre todos os seus problemas, sobre todos os teus desafios, pois traz você força, garra em meio às tribulações. Quer ter uma vida com êxito? Então ore. Ore antes de sair da sua casa, ore antes de começar o seu trabalho, antes das refeições, ao findar o dia. Ore também agradecendo. Portanto, queridos, a oração tem que ser o seu alimento espiritual todos os dias.
Amém? Queridos, volte seu olhar para Jesus, pois Ele trará vida. Busque em Deus o entendimento sobre a necessidade da oração constante e da comunhão sobre a necessidade. Ore todas as situações, independente da resposta que receba, confiante, sempre, pois Deus sabe o que é melhor para você. Amém? Eu finalizo essa mensagem. E antes de seguirmos para o culto de Santa Ceia, eu convido aqui o pastor André e a pastora Fran, a qual nos trará um testemunho, né? Que se trata a respeito do fruto da oração, em resposta à oração que o Senhor operou na vida deles. Paz do Senhor, igreja. Amém? Bom, há um tempo atrás, mais ou menos uns 6, 7 meses, o José tinha 5 meses, mais ou menos. Eu percebi algo estranho no José. A gente pegava o José no colo e ele não tinha muito movimento, ele não tinha um movimento, o motor dele, né? A coordenação motora dele não era muito boa. E aquilo foi me tirando a paz. Por exemplo, quando a gente pegava ele no colo, o bracinho que ficava encostado na gente podia incomodar, podia apertar, mas ele não tinha iniciativa de levantar aquele braço. E aquilo ia me tirando muita paz. E aí, na escola onde eu trabalho, muitas mães, né, as professoras lá, muitas mães, eu sempre quando eu tenho alguma dúvida, eu vou perguntando para elas o que elas fizeram no filho delas, né, como experiência. E aí uma professora, mãe, falou assim para mim, Fran, eu acho que você tinha que procurar uma físio, porque o que você está contando não é muito normal mesmo, né? Procura uma físio e ela vai te dar instrução. E aí eu procurei uma físio especialista em criança e nesse desenvolvimento aí de recém-nascido, de bebezinho. E aí eu cheguei nessa físio e eu levei essa queixa para ela. Eu falei, olha, o meu filho, ele não tem esse movimento motor, eu acho que tem alguma coisa errada, tal. E no primeiro momento ela falou assim para mim, quantos meses ele tem, né? Eu tava junto com ele, eu falei, ele tem 7, ele já tinha 7 meses na época. Aí ela perguntou para mim, ele já senta? Eu falei, não. Ele rola? Eu falei, rolar rola, mas sentar não senta. Ela falou assim, não engatinha nada? Eu falei, não. E aí ela foi perguntando as coisas. No final da entrevista, ela falou assim para mim, Fran, ele está totalmente atrasado. Tem algo errado nele e a gente precisa começar uma terapia urgente. E aí a gente começou essa terapia, né, todas as sextas-feiras. Eu ia para lá e ela trabalhava a parte motora dele. Só que ele tem 11 meses agora. Nesse caminhar, eu ainda assim, eu não tinha paz no meu coração. Tinha algo que me deixava muito inquieta. E aí eu conheço uma terapeuta ocupacional que eu acho que ela é a melhor de Marília. E aí um dia eu encontrei com ela no colégio e eu levei a minha queixa para ela. Eu falei, olha, o José tá assim, e ela é bem conhecida nossa. E ela falou assim, Fran, eu preciso ver o José urgente, porque o José não tá bem. Eu falei, eu pensei assim, eu sei que ele não tá bem, né? E aí, enfim, eu marquei uma consulta com ela. No primeiro momento foi comigo e com o André. Depois, no segundo momento, eu levei o José para ela. Quando eu levei o José para ela, gente, eu saí de lá arrasada.
Porque ela falou assim pra mim, e ela é extremamente ótima, excelente profissional. Ela falou assim pra mim: Fran, a brincadeira dele é pobre, ele não é, ele é passivo, ele não tem persistência, ele não consegue sustentar uma brincadeira, enfim, tem algo errado nele. E o que eu preciso falar, e eu vou fazer mais 2 avaliações com ele, e a próxima, eu preciso que o seu marido esteja aqui, eu preciso que o André esteja aqui, porque o que eu vou falar, ele tem que estar junto. Gente, eu saí de lá, eu não tinha mais chão. Eu saí de lá arrasada, porque ela falou assim, que o problema que ele tinha era neurológico, era um transtorno do neurodesenvolvimento, e a gente sabe o quão grave que é um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí, isso foi uma quinta-feira, e eu saí de lá, assim, sem chão, arrasada. E sabe, no Dia das Mães, quando eu ministrei aqui sobre aquela mulher, aquela ministração era para mim mesma. Era para mim. Aquela mulher que chega para Jesus pedindo para salvar a filha dela, aquela pregação era minha. Eu fiz aquela pregação para mim. E aí, então, Amor, fica um pouquinho com ele. E aí, então, eu saí da clínica, fui direto para casa da minha mãe, porque a gente vai chorar para a mãe, né? Aí eu fui lá, chorei para minha mãe, aí eu fui embora para minha casa, e logo a Cine chegou em casa também para me ajudar, para me acalmar. Aí logo o André chega também, assim, eu sem chão, não entendendo as coisas, mas meu coração, era como se eu já soubesse de tudo, só precisava que alguém falasse. E aí, eu dobrei meu joelho e clamei para o Senhor, eu clamei. E nessa minha oração, eu me rasguei diante de Deus. Eu mostrei quem eu sou de verdade. Eu mostrei os meus defeitos, eu mostrei os meus pecados. Eu mostrei a Franciele, que às vezes as pessoas aqui não conhecem. Eu pedi perdão para Deus de pecados conscientes, coisas que a gente erra, que a gente desliza e acaba não fazendo a vontade de Deus. Eu só sei que foi um dia que eu peguei um banquinho, fui lá no fundo da minha casa, coloquei esse banquinho no fundo da minha casa e olhei para o céu, porque eu precisava olhar para o céu. E lá eu me rasguei. Eu falei: Deus, eu sou pecadora. Deus, eu preciso da sua misericórdia. Deus, eu preciso do seu milagre. Deus, eu preciso da sua provisão. Deus, eu preciso. E naquele momento eu falei assim para Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim? Porque o que o Senhor quiser de mim, eu faço. O que o Senhor falar, eu faço. Eu faço sem reservas. Eu me entrego de corpo e alma. Não é, sabe, irmãos, não é aquela entrega que a gente faz aqui na igreja. Não é aquela que a gente levanta a mão e fala: eu aceito Jesus. Não era essa entrega. É aquela entrega que eu falei assim: eu dou a minha vida. Eu dou tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu dou para o Senhor. O que o Senhor quer de mim. Então, a hora que eu levantei dali, eu falei assim pro André: olha, eu senti um negócio, uma coisa tão forte. Eu falei assim pro André: a gente vai entregar o José para Deus. O José não é mais nosso. E tudo que a gente for fazer, o José é do Senhor. Ele não é mais nosso. Sabe aquele sonho assim de: eu quero que meu filho seja engenheiro. Eu quero que meu filho seja médico. Eu quero que meu filho... Eu falei: o meu filho vai trabalhar para Deus. O meu filho vai ser de Deus. Meu filho vai fazer a obra do Senhor. Ele vai fazer. Eu falei: André, você está disposto a fazer essa oração comigo? O André:
Fran, mas ele já é de Deus. Eu falei, não, André, mas agora é sem reservas. Agora não tem dúvida. Agora não tem assim, e se ele quiser? Não, ele vai ser. Porque tudo que depender da gente, ele vai ser. O que depender de mim, de você, ele vai trabalhar para a obra do Senhor. Entendeu, André? É isso, André. Aí o André, tô com você. Aí a gente saiu, era um domingo. Aí eu falei assim pro André, então à noite a gente vai fazer essa oração. Aí a gente saiu daqui, domingo. Detalhe, na quinta-feira que eu tive essa notícia, e aí minha família ficou sabendo, minha mãe, minhas irmãs, a Franciane, ela teve uma atitude. Ela falou assim, a partir de hoje a gente vai fazer um jejum. E a gente vai fazer um jejum e oração. E a gente vai fazer isso por 40 dias. Todos os dias a gente vai se falar, porque minha irmã mora fora, né? Todos os dias a gente vai se falar por vídeo, a gente vai fazer a oração e todo mundo vai estar em jejum. Aí a casa inteira, todo mundo em jejum e todo mundo em oração. Todos os dias, 9h20 da noite, a gente tem esse momento para fazer a oração. E aí isso começou na quinta, foi quinta, sexta, sábado, aí no domingo que aconteceu isso da gente falar que entregar ele para Deus. E ainda eu quero deixar bem claro que não é também aquela apresentação que é linda, que é maravilhosa, que a gente entrega, sabe? A apresentação que a gente faz de bebê. Não era aquilo que eu queria mostrar para Deus que não, Deus, não é essa apresentação. Eu estou entregando ele para sua obra. Ele vai fazer parte dos seus planos. Ele é teu, totalmente seu. E aí, então, à noite a gente se encontrou, a gente saiu da igreja, minha mãe foi para minha casa, aí a gente se reuniu na sala, aí minha mãe colocou o óleo na cabeça dele e nós entregamos ele para a obra de Deus. Entregamos, independente do que fosse acontecer, independente de laudo, de diagnóstico, nós entregamos ele para Deus. Isso foi domingo. Gente, olha, segunda-feira, o José não era mais o José. Segunda-feira, o José estava tão diferente, mas, gente, diferente mesmo. Em nome de Jesus, diante de Deus, ele estava totalmente diferente. Terça-feira... quer falar? Quer falar? Fala a sua parte. Quando o testemunho é em conjunto, né, a família toda, nesse meio tempo que a Fran estava explicando aí, que a gente, antes da gente entregar ele para Jesus, numa madrugada, né, ele acordou a madrugada chorando. E aí a gente acalmou ele não quis mamar, não quis nada. E aí de manhã, Deus falou grandiosamente no meu coração e eu gravei esse áudio e mandei para minha família, que serve como, Deus falou assim, pode gravar, para servir como testemunho. E ele fala assim, eu vou colocar para vocês. A gente na luta, no sofrimento. Minha família, bom dia, paz, tudo bem? Eu passando para agradecer a todos vocês aí, cara. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá? Eu quero compartilhar com vocês que ontem eu fui orar um pouco e falei com Deus. Ele pedir para Deus visitar o José e se tivesse que operar alguma cura ali para que Deus pudesse mover o sobrenatural, sabe? E aí eu creio nisso, sabe? Deus acordou de madrugada, me encontrou assustado, chorando, tudo. E a gente acolheu ele, eu e a Fran de madrugada. Ele não quis mamar, não quis nada, sabe? E Deus está ministrando no meu coração, tem falado muito que Deus já visitou e Deus já operou ali a cura do milagre. Então, eu acho que daqui para frente a gente tem que agradecer mesmo e bola para frente e vai dar tudo certo. Que a gente puder apoiar, a gente vai apoiar ele e eu tenho certeza
milagre de Deus. Viu? Deus abençoe, irmão. Isso foi no meio da luta, meu irmão. Foi no meio da luta. Sabe o que é você chegar do trabalho e você encontrar a sua esposa ou ajoelhada ou chorando? Ela não fazia outra coisa. Ou chorando ou ajoelhada. Mas Deus foi fiel. Deus foi fiel. Quer continuar, Fran? Isso então, da entrega, que a gente entregou ele para Deus, foi domingo. Aí na segunda ele já estava diferente. Aí na terça diferente. Quarta diferente. Quinta era o dia do retorno com a terapeuta ocupacional. Aquela que falou assim, olha, que falou que a brincadeira era pobre, ele não apontava, ele não sustentava a brincadeira, né? Não mantinha a brincadeira ali, enfim, tudo que ela falou assim, é tão grave que eu preciso que o André esteja aqui. Quinta-feira era o dia de voltar nela. Eu só sei que eu estava tão nervosa, que assim, eu não conseguia nem engolir saliva, porque era uma ânsia. Eu dava uma ânsia em mim, eu não conseguia comer, eu acordava de madrugada, tudo aquela situação horrível. Aí chegamos lá, quinta-feira, dia de levar na TO. Quando a gente chegou lá, nós colocamos ele no colchonete lá para ela brincar. Quando ela olhou ele já começou a explorar tudo, ele já começou a mexer em tudo, ele começou a fazer um monte de coisa. Ela olhou, ela falou assim, quem é esse aqui? Não é o mesmo. Não é o José. Esse que está aqui é outra criança. O que vocês fizeram? Ela usou essa palavra, falou assim pra gente, meu Deus, estou me arrepiando. Quem é essa criança? Era outra criança. Era outro José. O André até brincou comigo, ele falou assim, agora para de orar, porque tá dando um trabalho. Chega, porque a gente não vai dar conta dele agora. Porque ele não para mais. Ele tem iniciativa, enfim. E aquela profissional que falou que a gente precisava de 2 vezes, ela falou assim, ó, ele precisa ir urgente para terapia 2 vezes por semana, a primeira vez que ela viu ele. Aí ela falou assim, ele não precisa mais de terapia. Ele não precisa mais. É outra criança, ele tá ótimo. O que é isso? O que tá acontecendo? E, enfim, e nesse caminhar todo, a gente tinha uma consulta com uma neuro também, porque até a físio pediu uma consulta com a neuro. Até a físio pediu. E ela falou assim, vai também na neuro pra gente ver como que tá esse desenvolvimento, né? Teve muito atraso motor. Então, a físio também tinha essa suspeita. E quando a gente chegou na neuro na segunda-feira, ela olhou, examinou, mexeu nele, falou com ele correspondeu em tudo certo. Ela olhou pra gente e falou assim, pai, mãe, não tem o que fazer aqui, tá tudo bem, ele tá bem, né? Ele tá dentro do desenvolvimento, até o que ele estava em atraso não tá mais, não tem mais atraso motor, a mão não para mais de apontar, não tá difícil trocar a fralda porque não para na cama, é isso, não para mais. E isso é oração, é poder de Deus, é graça de Deus. E um detalhe muito importante que eu queria frisar, não é porque nós merecemos. Eu e o André, nós não merecemos. Não merecemos, isso é favor, isso é graça. Então eu queria deixar muito claro, porque a gente não merece. A minha oração para Deus, eu falava assim para Deus, e falo para Deus, Deus, eu não mereço. Eu não mereço, mas é pela tua graça, é pela tua misericórdia, opera na minha vida, na vida do meu filho, pela tua misericórdia, porque merecer, nós não merecemos nada, então é graça de Deus, amém?
Glória, aleluia. Maravilha, Senhor. O Senhor opera no nosso meio. Amém. Quando devemos orar? Sempre, a todo instante. Então, isso é acontecido. Esse testemunho dado aqui é resposta de oração. A sua oração pode ser atendida. O Senhor te atende a todo momento. Ele pode dar sua resposta agora, como pode dar amanhã, quando ainda pode perdurar. Mas creia, o Senhor está pronto para as suas petições. Está pronto para recebê-lo e respondê-lo às suas orações. Amém? E também eu gostaria de também, até a nossa igreja participou também de muitas orações. O meu cunhado que aqui está, o Ronaldo, também, fruto de muita oração também, que esteve mal, passou quase à beira da morte, né, meu cunhado? Foi aí, né, a Covid, então está aqui conosco nesta noite. Amém? Graça, glória. Neste momento, seguimos então em louvor e adoração ao nosso culto de Santa Ceia. Eu convido aqui os irmãos que irão servir a ceia, né? E convido também os que vão participar, todos vocês que vão participar. Lembrando que só participam aqueles que foram batizados nas águas. Eu peço que abram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, no versículo 23 ao 34. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1, do 23 ao 34, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu a ordenarei quanto a ter for convosco. Amém? Pode servir a ceia.
Queridos, a Santa Ceia vai muito além de ser uma reunião onde se come um pedacinho de pão, onde se bebe um suco de uva. A Santa Ceia é um momento de memorial, onde lembramos-nos do sofrimento de Jesus por nós e de reconhecermos como Senhor. A Santa Ceia é um momento de preparação. A cada ceia nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Por isso nós devemos sempre confessar os nossos pecados. A Santa Ceia é um momento de perseverança. Ao comer o pão, beber do cálice, nós afirmamos que desejamos continuar servindo a Jesus. A Santa Ceia é um momento de comunhão. Partimos o mesmo pão como símbolo de comunhão com os irmãos. E a Santa Ceia é uma aliança. O compromisso, a nossa aliança com Deus é renovada na Santa Ceia. O significado da Santa Ceia, queridos, portanto, é um memorial da morte de Jesus, a preparação para a sua volta, perseverança na fé e a comunhão com os irmãos e renovação da aliança com Deus. Amém? Neste momento, todos comemos do pão. Todos bebemos do cálice. Oh, glória, aleluia. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, a estar participando, Senhor, desta grande festa. Esta grande festa em que o Senhor, Pai, é homenageado, é o dono da festa, Pai. O Senhor que morreu por nós para nos livrarmos do nosso pecado. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, também pela minha família, pela minha esposa, Senhor, pelos nossos filhos, ó Deus. Também, Senhor, nós agradecemos, ó Deus, por este povo, Senhor, aqui na nossa casa, Pai. Para esse ministério, Senhor. Ó Deus, obrigado pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Pai, e assim nós, Pai, te agradecemos, Pai, a todos os momentos, Senhor, de nossa vida. Deus, Pai, todo maravilhoso, Tu és para conosco, Senhor. Obrigado, Senhor. Assim como nossas orações, ó Pai, chega até a Ti, Senhor, e o Senhor, ó Deus, ó Senhor do Seu santo trono, nos responde, nos retorna, nos acolhe, ó Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Louvado seja o Senhor, Pai, para todo sempre. Aqui, Pai, o meu agradecimento, Senhor. Eu te louvo, Senhor, te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Uma salva de palmas para o nosso Todo-Poderoso. Toda honra e toda glória somente a Ele. Amém. Aleluia. Está encerrado o culto desta noite. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E em todos os momentos de nossas vidas, Jesus Cristo é a resposta. E Ele é a resposta mesmo. Vão na paz. Tenha uma semana abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Uma semana de vitórias a todos. Amém.